Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutos. Segundou e nós chegamos ao vivo para te contar as últimas notícias. Pois é hora de religar os motores das turbinas e conferir comigo o que aconteceu e quais os assuntos que estarão em destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Pega então o seu cafezinho que nós vamos começar juntos essa segunda-feira bem informados. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 4 de março. O governo deve enviar ao Congresso o projeto para regulamentar motoristas de aplicativos. Desenrola Brasil participa de mutirão de renegociação de dívidas em parceria com 700 empresas. Vulcão Lacumbre entra em erupção no Equador e deixa autoridades em alerta. E a gente fala também sobre as demissões voluntárias que bateram recorde, revelando uma mudança na prioridade dos profissionais nesse período pós-pandemia. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a gente começa então essa edição falando sobre uma decisão importante que acontece hoje em Brasília. O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para regulamentar os serviços prestados por motoristas de aplicativos. A proposta deve sugerir um valor mínimo por hora rodada e criar uma contribuição previdenciária para a categoria. Vamos ver. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai assinar a mensagem de envio do texto que foi construído pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao Congresso Nacional. O evento acontece após um acordo fechado entre um grupo de trabalho criado pelo governo federal para tratar da regulamentação das atividades de prestação de serviços de transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. Desde o ano passado, o governo vem debatendo com os setores a proposta de fornecer garantias e direitos que considera essenciais para os profissionais exercerem suas atividades. Inicialmente, o governo tinha a intenção de enquadrar os motoristas por aplicativo na CLT, mas houve resistência das empresas e, com isso, o projeto deve tratar a categoria como autônoma. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, aplicar repercussão geral na discussão sobre a existência ou não de um vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo e as plataformas de serviço. Isso significa que, após o fim do julgamento do mérito do caso, todos os tribunais do país devem seguir a decisão do STF após o julgamento de uma causa semelhante. Atualmente, muitas decisões da Justiça do Trabalho consideram que os motoristas têm vínculo de emprego com as plataformas, mas o STF também já decidiu que não havia vínculo com as plataformas em dezembro do ano passado. Está precisando colocar suas contas em dia? Olha só essa oportunidade. O programa Desenrola Brasil do Ministério da Fazenda começa hoje a fazer parte de um mega feirão de renegociação de dívidas. Os descontos para quitar débitos vão ser oferecidos em atendimento presencial e também online. Até o dia 28 de março, o mutirão de combate à inadimplência também terá atendimento presencial na agência do Palácio dos Correios, no Anhangabaú, região central de São Paulo, além dos sites do programa Desenrola Brasil e da Serasa Limpa Nome. Lá, os interessados podem receber auxílio para encontrar as ofertas e os descontos e fechar acordos sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional. Mais de 700 empresas participam do mutirão de negociação de dívidas entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras, dispostas a oferecer ainda mais facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do feirão para facilitar a quitação de contas básicas. Ao todo, são mais de 550 milhões de ofertas que estão disponíveis no Mega Feirão, além dos descontos de até 96% do programa Desenrola, que se encerra no dia 31 de março. Cerca de 1.400.000 consumidores já acessaram o aplicativo da Serasa para negociar as dívidas do Desenrola desde 9 de fevereiro, com a integração entre os dois sites, onde é possível consultar as dívidas e fazer o pagamento das condições do programa. Já o Desenrola beneficiou cerca de 12 milhões num total de 36 bilhões e meio em negociação de dívidas. E olha só, a presença de lixo no oceano é um tema que vem chamando cada vez mais a atenção. E um primeiro relatório sobre a presença de resíduos no sul e no sudeste aqui do Brasil trouxe dados, gente, alarmantes.
Em 28 dos 31 locais amostrados, foi encontrado lixo em 2 áreas distintas da costa sul-sudeste do Brasil e, em alguns deles, a quantidade de resíduos foi maior que a de peixes e invertebrados. Para uma das pesquisadoras do grupo e primeira autora do artigo, a quantidade de lixo encontrada foi espantosa, o que levou à decisão de guardar, secar, pesar, quantificar e analisar o material encontrado. A pesquisa, financiada pela FAPESP, por meio de 2 projetos vinculados ao programa Biota, coletou material em 16 pontos de São Paulo e 15 estações de Santa Catarina. Em apenas 3 locais paulistas não foram encontrados nenhum lixo. Um total de 603 itens foi obtido com uma massa de 13,78 quilos. O material predominante foi o plástico, presente em todos os pontos de coleta, representando 58,5% do total recolhido. Tecidos e metais também foram frequentes, correspondendo a 14% e 11% do lixo coletado, respectivamente. Tintas catalisadas para barcos, vidro e concreto também foram identificados. De acordo com Matsumoto, um dos participantes do estudo, essa diferença pode estar relacionada com a proximidade de áreas litorâneas mais urbanizadas, do Porto de Santos e da Bacia de Santos, onde há maior tráfego de navios e a presença de plataformas de petróleo. São 2 as principais fontes de lixo marinho, o material que é descartado nas regiões costeiras e transportado pelos rios e ou pelo vento até a costa ou despejado diretamente na praia, ou material gerado por plataformas de petróleo e gás em embarcações, navios e outras instalações, que é despejado diretamente no oceano. Os pesquisadores encontraram, por exemplo, animais crescendo associados ao lixo, como esponjas marinhas, poliquetas e cracas fixadas aos restos. A presença de resíduos de milho e soja no conteúdo estomacal de um peixe granadeiro indica que a fauna está consumindo os restos de alimentos que estão sendo despejados diretamente no oceano. Outro tipo de impacto que ainda precisa ser mais estudado. Além disso, as pesquisas estão em uma nova fase para avaliar a presença de microplástico no conteúdo estomacal dos peixes já coletados. Vamos agora de destaque internacional. Neste domingo, uma delegação do Hamas chegou ao Cairo, capital egípcia, para conversações sobre um possível cessar-fogo intermediado aí por representantes dos Estados Unidos e também do Egito. Mas Israel decidiu não enviar a sua delegação, pois, segundo informações preliminares, o grupo extremista não respondeu a 2 exigências do lado israelita: o envio de uma lista de reféns de Gaza e a confirmação sobre a proporção de prisioneiros palestinos que seriam libertados nessa troca. As negociações foram retomadas neste domingo no Egito para alcançar uma trégua entre Israel e o Hamas durante o Ramadã em Gaza, onde persistem bombardeios israelenses e a população palestina sofre com a fome. Delegações do Hamas, do Catar e dos Estados Unidos estão no Cairo para iniciar uma nova rodada de conversas. Os enviados do movimento palestino têm em mãos uma proposta apresentada em Paris no final de janeiro, que consiste em uma pausa de 6 semanas nos combates e na libertação de 42 reféns em troca de prisioneiros palestinos em Israel. O objetivo é alcançar uma trégua antes do início do mês de jejum muçulmano, em 10 de março. No terreno, houve bombardeios noturnos nas cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul da faixa de Gaza. Em quase 5 meses de guerra, as operações militares em retaliação ao ataque do Hamas de 7 de outubro deixaram mais de 30 mil mortos em Gaza, a maioria civis. O Paquistão tem um novo primeiro-ministro. Shehbaz Sharif foi eleito neste domingo. Ele ficou em segundo lugar, mas alcançou uma coalizão com o Partido Popular do Paquistão para governar. O político liderou o governo pela primeira vez entre abril de 2022 e agosto de 2023. Ele foi eleito por 201 votos, mais que o dobro dos 91 obtidos pelo rival Imran Khan, candidato apoiado pelo ex-premier. Imran Khan, um popular ex-jogador de cricket, foi o antecessor de Sharif entre 2018 e 2022, quando foi deposto por uma moção de censura. Nestas eleições estava inabilitado, preso e condenado a longas penas de prisão.
Khan afirma que a eleição foi manipulada por iniciativa do exército para impedir que o partido dele tomasse o poder. O partido de Sharif, a Liga Muçulmana do Paquistão, ficou em segundo lugar e precisou chegar a uma coalizão com o rival histórico, o Partido Popular do Paquistão, para conseguir governar. E olha só essa notícia: novos satélites desenvolvidos por uma startup americana são capazes de aproximar pessoas e fotografar lugares muito distantes. Mas especialistas alertam que os dispositivos que funcionam como câmeras gigantes do céu podem ameaçar a privacidade no mundo todo. Vamos conferir mais informações com a nossa repórter Fabiane Dorta. A startup Albedo Space desenvolve uma nova classe de satélites de vigilância que vão funcionar como câmeras gigantes no céu, capazes de aproximar para captar imagens centenas de vezes mais detalhadas do que os equipamentos que existem hoje. O poder visual de uma câmera espacial geralmente é calculado com base na distância da menor coisa que ela consegue mostrar. Para se ter uma ideia, o satélite conhecido como Landsat, que fotografou Chernobyl em 1986, conseguia detectar objetos terrestres de até 30 metros. Hoje, os mais poderosos chegam a diferenciar objetos no solo de até 30 centímetros de diâmetro, mas a Albedo pretende dar um salto e capturar imagens de objetos de até 10 centímetros. A preocupação de especialistas com esse avanço são as implicações relacionadas à privacidade, já que a observação da vida pelo alto pode chegar a áreas que antes eram consideradas fora dos limites. Isso porque o recurso poderia ser utilizado por qualquer governo para vigiar outro com riqueza de detalhes. Já os defensores da nova tecnologia acreditam que os benefícios reais devem ser considerados, já que as análises podem ajudar a salvar vidas combatendo catástrofes. Também é vislumbrado um potencial de atender o mercado na iniciativa privada para setores como o planejamento urbano, rastreadores de vida selvagem e até seguradoras, quando o recurso tiver aí um custo mais acessível. A previsão da Albedo é operar com uma frota de 24 veículos espaciais e fazer o lançamento no início de 2025. A startup, que tem sede em Denver, no estado americano do Colorado, tem 50 funcionários e já arrecadou pelo menos 100 milhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão. E veja a seguir: o vulcão Lacumbre entra em erupção no Equador e deixa autoridades em alerta. A gente fala também sobre as demissões voluntárias, que bateram recorde, revelando aí uma mudança na prioridade dos profissionais nesse período pós-pandemia. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para você. Um dos vulcões mais ativos das Américas voltou a registrar atividade eruptiva. De acordo com autoridades, Lacumbre, na ilha de Fernandina, em Galápagos, começou a expelir lava na noite de sábado. Um comunicado divulgado pelo órgão afirma que foi registrada uma anomalia térmica e a emissão de gás indicando o início de um processo eruptivo. Uma nuvem de gás sem muitas cinzas foi deslocada pelo vento, sem ultrapassar populações de outras ilhas com assentamentos humanos. Lacumbre entrou em erupção um total de 4 vezes em 8 anos. A última foi em janeiro de 2020, quando a atividade durou cerca de 9 horas. Com cerca de 30 erupções registradas desde 1800, o Lacumbre tem a maior taxa de recorrência de erupções no arquipélago de Galápagos. Arábia Saudita e Rússia anunciaram a manutenção dos cortes voluntários da produção de petróleo, isso até meados deste ano, para diminuir os preços. Os sauditas produzem cerca de 9 milhões de barris diários de petróleo, muito abaixo da capacidade de 12 milhões por dia. A Rússia vai cortar a produção em 471 mil barris diários.
O Iraque, importante ator da Organização de Países Exportadores de Petróleo, também vai aderir à iniciativa. Em 2023, vários membros da OPEP implementaram reduções voluntárias da produção, o que aumentou brevemente os preços do petróleo, mas não foi sustentado por muito tempo, de acordo com o objetivo inicial. O chanceler alemão Olaf Scholz admitiu que existe uma investigação em curso após a interceptação de uma conversa confidencial de oficiais alemães sobre entregas de arma à Ucrânia. A diretora do canal estatal russo RT, Margarita Simoian, publicou na sexta-feira uma gravação de áudio de 38 minutos que diz ser o trecho de uma conversa entre oficiais alemães. O que está sendo reportado aqui é um assunto muito sério e por isso está sendo investigado com cuidado, intensamente e rápido. Isto também é necessário. Em pauta na conversa está a possibilidade de o exército ucraniano utilizar mísseis Taurus de fabricação alemã e o potencial impacto deles. Também são discutidos possíveis alvos de ataque, como a ponte que liga a península da Crimeia, ocupada pelas forças de Moscou, à Rússia, sobre o Estreito de Kerch. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, a videoconferência não foi realizada por meio de um canal interno do Exército, mas através da plataforma Webex. Um levantamento divulgado recentemente mostrou que as demissões voluntárias bateram recorde aqui no Brasil em 2023. Pesquisas apontam que esse cenário indica mudanças nas prioridades dos profissionais, sobretudo os mais jovens. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Kathleen tem 22 anos de idade e 5 de carreira. Começou a trabalhar aos 17, em um dos postos mais baixos da empresa. Eu entrei ganhando R$500 ainda e trabalhava de sábado a sábado. Então era muito pesado, mas foi muito importante para mim, porque eu lá aprendi a vender, a cobrar e a falar com as pessoas também. Com o tempo, a jovem foi promovida e assumiu cargos de confiança na companhia, até que no ano passado resolveu pedir demissão para dar início a um projeto que atendesse melhor suas expectativas. É uma coisa que vai me dar muito mais qualidade de vida. Eu não trabalhava de sábado, e até hoje eu não trabalho de sábado, graças a Deus. Eu tenho um benefício como VR, que é muito maior do que eu recebia antes. O salário também, tem a flexibilidade até de horário. Então, é uma empresa que me trouxe para cá sabendo que eu ia ser feliz. Kathleen está entre os 7.300.000 brasileiros que pediram demissão em 2023. 34% dos cerca de 21,5 milhões de desligamentos registrados no país, segundo dados compilados pela LCA Consultores, com base nas informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números indicam o aquecimento da economia brasileira após a pandemia, mas, sobretudo, a mudança nas prioridades dos profissionais da atualidade, especialmente aqueles que fazem parte da geração Z, nascidos a partir de 1997. As pessoas mais jovens, elas buscam algumas características no trabalho que não necessariamente nós buscávamos na nossa época ou na época anterior. E eu relaciono a flexibilidade, felicidade, autonomia e benefícios flexíveis. Benefícios flexíveis. Foi esse o ponto que mais chamou a atenção da Nicole na vaga oferecida por esta empresa. Uma lista de vantagens que ela pôde escolher como quis. E hoje tudo está disposto para ela em um aplicativo de celular. Por exemplo, no nosso aplicativo a gente tem atendimento de saúde online. A gente pode acessar o nosso aplicativo e conseguir um atendimento gratuito online de uma forma bem ampla. Na NIC nós temos, no próprio aplicativo da NIC nós temos essa parte de saúde que contempla a saúde, o bem-estar, a alimentação, refeição, mobilidade. Já a Sâmia disse que encontrou na empresa a possibilidade de ter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você precisa viver enquanto você trabalha, porque a gente trabalha muito tempo da vida, né? Não dá pra esperar, vou esperar até quantos anos pra eu aproveitar, pra eu viver uma descontração, enfim. Acho que tem que ter uma balança
justamente para ser saudável. Segundo um levantamento realizado pela plataforma Coderpad, que reúne currículos e promove entrevistas com profissionais de diversos países, a geração Z prioriza passar mais tempo com a família e amigos, ter saúde física e mental e viajar. Outro estudo feito por uma plataforma canadense com mais de 1.000 pessoas da geração Z em diferentes países mostra que apenas 9% dos entrevistados têm como prioridade se tornar um gerente de pessoas e 4% esperam se tornar um executivo de alto escalão. A maioria dos participantes da pesquisa disse que não quer assumir cargos de liderança porque teriam mais estresse e pressão, mais horas de trabalho, mais responsabilidades, porque não querem assumir as funções administrativas de um líder ou não têm confiança na habilidade para liderar. Mas a especialista em recursos humanos diz que com estratégia ainda é possível encontrar jovens dispostos a assumir com vontade os cargos de liderança. A gente tenta através do exemplo, né, e da adaptação e da meritocracia. Então, à medida que a pessoa percebe, poxa, eu me dou bastante, mas eu sou reconhecido por isso, eu acho que vale a pena, né? Então, aqui a gente oferece esse caminho. Vamos olhar agora para as Olimpíadas de Paris, que já bate a porta. Ontem foi a vez do nosso surfista, Gabriel Medina, se classificar. Ele deu um verdadeiro show, venceu o ISA Games em Porto Rico e garantiu uma vaga para os Jogos Olímpicos. E detalhe, com uma boa dificuldade. Além disso, a já classificada Tatiana Weston Webb ajudou a garantir a vaga da Luana Silva. Com essas duas classificações, o Brasil agora tem 6 vagas para o surf, sendo 3 no masculino e 3 no feminino. Isso, gente, pela primeira vez na história. Além da vitória no ISA Games de domingo, Gabriel Medina precisava de outro resultado para se classificar a Paris. O brasileiro ainda precisava que os franceses Caio Rivast e Joan Duru não conseguissem o segundo lugar. O que de fato aconteceu e a segunda colocação ficou com o marroquino Hanzi Boukian, que com o resultado foi garantido nas Olimpíadas. Do lado feminino, Tatiana Weston Webb, que já chegou ao ISA Games classificada para Paris, lutou pela soma do máximo de pontos possíveis, criando a chance de uma vaga extra ao Brasil. Tatiana terminou a competição em segundo lugar, o que garantiu a classificação de Luana Silva para fechar o sexteto brasileiro de surf nas Olimpíadas. Os 6 classificados são Gabriel Medina, Felipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston Webb, Tainá Hinkel e Luana Silva. Vale destacar que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, o Brasil ganhou medalha de ouro no surf masculino. E mudando agora os ares, saindo de Porto Rico, vamos para o Centro Histórico de Amsterdã, mais precisamente para a Praça Dam. Afinal, iniciamos agora aquele último giro para observar algum lugar interessante desse mundão. Como você pode ver, está bem cheio por lá. Vemos bastante gente passeando ou simplesmente se deslocando em direção aos seus afazeres diários. Eles estão 4 horinhas na nossa frente, então Agora por lá é 12h e 56 minutos. Essa praça também é emblemática, com os prédios ao fundo deixando claro que estamos, de fato, olhando para terras holandesas. Não nos restam dúvidas, não é? Repare que lá atrás a gente vê um destaque, o Grande Palácio Real de Amsterdã. A praça, gente, é muito popular, com seus monumentos históricos que atraem, é claro, muitos turistas. E é com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das informações das notícias que ganharam destaque na manhã dessa segunda-feira. Até lá!